Pessoal, notícia bomba aqui para vocês. Acabou de sair, foi revelado um plano detalhado que visava a prisão de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Essa ação que circula nos bastidores parece cercar Moraes, indicando que as investigações sobre suas ações estarão em vias de se intensificar. Vamos mostrar um vídeo mostrando como tudo vai acontecer dentro desse boletim informativo e você não pode perder. Em paralelo, uma outra reviravolta aconteceu. Em mais uma esmagadora derrota da esquerda, a absolvição de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, em um processo que muitos acreditaram ser decisivo para seu futuro político. A decisão favorável a Bolsonaro foi recebida como uma vitória significativa por seus apoiadores, enquanto a esquerda sofreu mais uma amarga derrota. Esse veredito, que contraria as expectativas de muito, lança uma nova luz sobre o poder de influência do ex-presidente e reforça sua posição política. Com Lula e o PT cada vez mais entrando em pane e a direita tendo vitória em cima de vitória, estamos perto de obter vitórias gigantescas no cenário nacional e mundial. Se você também quer saber mais sobre a política e entender como esse desgoverno de Lula está desmoronando por suas próprias ações, já se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, porque aqui você encontra uma opinião sincera, sem interferência de mídia, com base nos fatos que andam ocorrendo. Então, bem-vindo, bora lá já para a primeira notícia. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Olha só, saiu aqui no jornal Metrópole, gente, pelo colunista Igor Gadelha, a provocação de Bolsonaro a Gleice Hoffmann. Eu vou explicar o que aconteceu, vou ler só um trecho da matéria para vocês entenderem, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação provocando a Gleice Hoffmann, segundo o jornal, ao relembrar o apelido atribuído à petista na lista da Odebrecht. Então aqui ele fala o seguinte, né? O Bolsonaro provocou a presidente do PT, Gleice Hoffmann, pelas redes sociais dessa segunda-feira, dia 11 de novembro, após a petista criticar um artigo publicado por ele na imprensa. E sem citar Gleice, o Bolsonaro escreveu no X que a amante está raivosa. A indireta, segundo interlocutores do ex-presidente, seria uma referência grosseira ao apelido atribuído à petista na chamada lista da Odebrecht. Aqui a provocação do Bolsonaro, explicam aliados, teria sido uma resposta crítica feita por Gleice ao artigo do ex-presidente intitulado Aceitem a Democracia, que foi publicado em um jornal de grande circulação nacional. E no texto, Bolsonaro defende que a população tem optado democraticamente por políticos de direita, como no caso da eleição de Donald Trump, e que é a esquerda que não aceita os resultados quando lhes são desfavoráveis. A Gleice comparou o artigo de Bolsonaro a um assassino defendendo o direito à vida. A presidente do PT disse que o antigo mandatário prega o ódio e pratica violência contra qualquer opositor. Abre aspas. É como apagar da memória do país que o inelegível chefiou uma tentativa de golpe armado contra o presidente eleito, com gente que planejava o sequestro dos presidentes da República e do STF, que tentou sabotar o processo eleitoral e fraudar o resultado. Ele é o chefe de uma extrema-direita que prega o ódio e pratica violência contra qualquer opositor, até mesmo em seu campo. É repugnante essa tentativa de normalizar um extremista, fecha aspas, disse aí a Gleice. Então, eu quero trazer aqui a minha opinião breve, já para a gente ir para a próxima notícia sobre esse caso aqui com vocês e saber a opinião de vocês também, né? É notável como a Gleice, líder do PT, presidente aí do partido, busca atacar o Bolsonaro com argumentos cheios de retórica, ao invés de se posicionar sobre o conteúdo do artigo em questão, né? Enquanto o Bolsonaro ele escreve sobre a necessidade de aceitar a democracia, respeitar a vontade popular, uma crítica excluída da esquerda quando o resultado não a favorecer, Gleice faz acusações que soam mais como ataque pessoal, com o objetivo de desviar o foco do ponto central. Então, o Bolsonaro ele defende um princípio democrático, claro, aceitar os resultados mesmo que não sejam desejados. Ela já foi lá e desviou totalmente o foco, né, do artigo, então ele fez a provocação. Quero saber o que vocês acham a respeito disso, mas a esquerda tem um jogo muito estranho, né? A forma como ela joga. Comentem aí o que vocês acham. Enquanto isso, olha só, a justiça sendo feita, hein? Parece que o jogo virou. O Globo noticiou
Pintou um clima, a justiça nega pedido de indenização do Ministério Público contra Bolsonaro. Gente, o órgão defendeu que o ex-presidente teria cometido violações de direitos de crianças e adolescentes, além do caso das meninas venezuelanas, um episódio do passeio escolar no Palácio do Planalto, que integrava pedido de ação de danos morais coletivos. E a primeira vara da infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou, nessa sexta-feira que passou, um pedido de indenização feito pelo Ministério Público contra o Jair Bolsonaro. O órgão havia defendido que o ex-presidente pagasse 30 milhões de reais por violação aos direitos de criança e adolescente no pleito de 2022. O Ministério Público defende que ele teria incitado violência e feito declarações de cunho sexual. E a denúncia tem como pano de fundo dois casos. Um deles faz referência a uma entrevista de Bolsonaro em outubro daquele ano, quando ele disse que durante um passeio de moto por uma comunidade nas proximidades de Brasília, avistou meninas de 14 e 15 anos e que pintou um clima antes de pedir para ir à casa delas. Nesse contexto, o juiz Evandro Neiva defendeu que não há provas de que houve intenção sexual no caso das meninas venezuelanas e considerou a fala do ex-mandatário infeliz. Abre aspas, as declarações por si só não configuram violação de direitos fundamentais ou danos morais coletivos. Além disso, não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem que essas falas causaram um impacto generalizado na sociedade ou comprometeram a dignidade das mencionadas adolescentes migrantes. Já o segundo diz respeito às fotografias de estudantes em passeio escolar no Palácio do Planalto, fazendo gestos de armas com as mãos. Nesse caso, o magistrado escolheu os argumentos de defesa de Bolsonaro e sustentou que a visita foi autorizada pelos pais dos alunos. Por esse motivo, rejeitou a ação apresentada por danos morais coletivos, entendendo que não houve comprovação de lesão concreta e grave. Em suas redes sociais, Bolsonaro comemorou a decisão da justiça. Na época, todo o sistema se organizou e bateu em mim, até não querer mais, escreveu aí em seu perfil no X. Então, a gente percebe que muita gente tenta distorcer o que o Bolsonaro fala, né? Essa decisão da justiça de absolver o Bolsonaro na ação movida pelo Ministério Público em relação à sua fala polêmica sobre as menores venezuelanas é um sinal importante sobre os limites da interpretação das falas públicas e do devido processo legal. O contexto da declaração foi, sem dúvida, alvo de muitas controvérsias, mas a absolvição indica que legalmente não houve qualquer intenção de ofensa ou ação que justificasse uma denúncia. Bolsonaro ele é conhecido pelo seu jeito direto de falar, o que nem sempre agrada a todos. Muitas vezes suas falas são mal interpretadas ou amplificadas para fins políticos, especialmente em um ambiente polarizado como o que vivemos. E nesse caso, a decisão judicial reforça que nem todas as interpretações de parcialidade deverão resultar em processos e condenações. Afinal, existe uma linha entre falas polêmicas e atos de fato condenáveis, né? Se queremos um país onde a justiça seja imparcial, é preciso aceitar que decisões como essa têm o papel de proteger tanto a liberdade de expressão quanto de limitar exageros no uso de processos judiciais para fins políticos. Essa absolvição de Bolsonaro é, assim, um marco importante, na minha opinião, que reafirma a importância de critérios sólidos e isentos ao julgar figuras públicas. Comenta aí a sua opinião. E enquanto você comenta, agora eu vou trazer mais uma polêmica aqui que saiu no Senado.leg. Deixa eu compartilhar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para compartilhar. Olhem só esse trecho, gente. Bom, então, para esclarecer, eu vou explicar como é que funciona e como é que irá o senhor Alexandre de Moraes ser preso. Bom, depois eu digo quais os motivos também que ele fez para tal. Então, a questão da prisão do Alexandre de Moraes. Primeiro vamos começar pela OEA. A OEA tem 35 países que são signatários. Mas o que a OEA pode fazer, de fato, é penalizar o país, não a pessoa do Alexandre de Moraes. E fatos já foram comprovados e que, junto com a OEA, nós temos o tribunal, nós temos vou até pegar aqui, até o resultado, aliás. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, está aqui da OEA, que me enviou esse documento dizendo que está se comprovando
as denúncias que eu fiz no âmbito criminal contra direitos humanos e contra violação, crimes contra a humanidade e violação de direitos humanos. Está aqui a própria comissão me comunicando que está sendo comprovado as minhas denúncias. Bom, vamos passar para outra etapa, depois eu explico onde é que entra o Trump. Existe o Tribunal Criminal Internacional, são 123 países signatários, foi de acordo do Tratado de Roma. Após a Segunda Guerra, foi visto que durante os processos, né, de denúncias e de acusações e de penalidades dos nazistas, se entendeu muito que todos diziam: eu só estava cumprindo ordens. Então, esses 123 países, após esse tribunal de Nuremberg, eles decidiram se juntar para fazer um tribunal criminal internacional. Então, esse tribunal criminal internacional, ele sim penaliza a pessoa e não o país. Como nós já temos na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a confirmação de que houve violações aos direitos humanos e muito mais, e o que cabe ao Tribunal Criminal Internacional é defender os direitos humanos internacionais e crimes contra a guerra, genocídios, mas de países que são signatários e que não estão, e que a justiça não está fazendo nada para impedir o ato de uma violação de direitos humanos e contra a humanidade. Só que no nosso fato é o quê? A própria justiça, o Alexandre de Moraes é que está cometendo as violações e os crimes contra a humanidade. Então, a Corte, o Tribunal Criminal Internacional, agiria se eles estivessem sem movimentação nenhuma para impedir os atos ante a humanidade. Só que no nosso caso é a própria Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo esses atos. Então, o Tribunal Penal Internacional já está com todas as documentações, provas, documentos, também se abastecendo dos que já estão sendo comprovados na OEA. E esse Tribunal Penal Internacional, apesar dos Estados Unidos não ser signatário, mas ele é mais ou menos signatário. Tem algumas condições, ou seja, ele não permite que nenhum americano seja preso pelo Tribunal Criminal Internacional em território americano. Se tiver que ser preso, é fora dos Estados Unidos. Essa é a única condição, mas ele é um dos integrantes. Bom, por que o Vladimir Putin não veio para o G20? Porque o Tribunal Criminal Internacional saiu a sentença de prisão contra ele, crimes contra a guerra, crimes de guerra, porque o país dele não tomou providências. E aí pergunta, será então que foi isso? Sim. Ele não veio ao G20 com receio de ser preso, um dos homens mais poderosos do mundo, com medo de ser preso no Brasil, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Criminal Internacional. Mas por que ele não é preso lá na Rússia? Porque a Rússia não é signatário do Tribunal Penal Criminal. Como ele seria preso? Se ele sai da Rússia para qualquer dos 123 países que são signatários do Tribunal Criminal Internacional, ele será preso. Ele é obrigado, o país é obrigado a prendê-lo. Por isso que ele não veio ao Brasil. Quem diria? E aí todo mundo pensa, o Alexandre não vai ser preso nunca. Isso é um tribunal criminal internacional. Condenou um presidente, um ditador como Putin, e ele tem receio de ser preso. Se tem receio de ser preso, que ele sabe do tamanho que é o Tribunal Criminal Internacional. E por azar do Alexandre de Moraes, ele ainda pegou um novo governo que vai entrar nos Estados Unidos, que além dos Estados Unidos fazer parte como membro permanente da ONU, olha que azar. Os Estados Unidos também é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Nossa Senhora, é daí que vai partir a denúncia. É daí que vai partir a denúncia para o Tribunal Criminal Internacional contra Alexandre de Moraes. Mas há provas, muitas provas, desde o dia 8 de janeiro até hoje. Excessivas provas.
Várias já estão sendo enviadas para mim, confirmando as denúncias que eu fiz. Desde o dia 18 de janeiro, 10 dias depois do dia 8. Inclusive, fiz um ofício, na época, para a presidente Rosa Weber, para poder afastar o ministro Alexandre de Moraes pelos atos que ele estava cometendo contra a humanidade, contra os direitos humanos. E simplesmente ele começou a perseguição contra mim, que é notório para todos. Então, quando perguntaram para mim, o presidente, aliás, a imprensa, o consórcio da imprensa, disse que não existe, é mentira, o fato do presidente Trump dar ordem de prisão para o Alexandre de Moraes. Claro que é mentira, não existe isso. Mas o presidente Trump, através da ONU, vai pressionar diplomaticamente porque na ONU já passa para 193 países signatários. E como a diplomacia americana ela é extremamente poderosa, será de lá que partirá dessa comissão de segurança da ONU que partirá a denúncia contra Alexandre de Moraes, com fartos documentos, inclusive documentos contra um senador da República no Brasil. Aí eu pergunto, a minha posição, a minha luta, meu protesto é em defesa da Constituição. Artigo 5º, artigo 53, que cabe a nós parlamentares, e o artigo 220. Todos incluem a sociedade inteira na questão de liberdade de expressão, liberdade de fala, as imunidades parlamentares que nós temos, todas as minhas foram violadas. A invasão ao meu gabinete é um crime contra um poder, invadir um gabinete sem o devido processo legal, sem autorização que sequer da PGR. E ainda teve 2 delegados que tentaram apreender meu passaporte e vieram com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dá até agonia falar ministro, porque eu tiro a credibilidade dos outros, mas do senhor Alexandre de Moraes dizendo o seguinte: descumprindo, quer dizer, se eu não entregasse o passaporte, bloqueio e entrega imediata do passaporte, inclusive o diplomático, desde já autorizada a busca e apreensão caso não haja sua entrega espontânea. Isso para o senador da República. E aí depois vem, o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas aplicará na imposição de multa diária no valor de 50 mil e também a imediata decretação de prisão preventiva contra o senador da República. Eu desafio qualquer um ler e ver aonde enquadra isso. Prisão preventiva. Nem se eu fosse um acadêmico de direito eu teria vergonha de botar isso num documento e mandar 2 delegados irem lá. Uma clara violação à nossa Constituição, à nossa democracia. É lógico que eu não entreguei. Meu passaporte diplomático está aqui, mas é claro que ele não ia ficar sentindo perdido nessa batalha, que não é uma batalha, a defesa da Constituição, pelo menos da minha parte. Só que ele suspendeu. Esse é o meu passaporte de cidadão brasileiro. Também me orgulho, não é pela cor, é pelo trabalho que se executa. Também só não vou dizer o país, eu fechei aqui o país, cidadão da União Europeia. Bom, pessoal, eu não vou passar inteiro porque é muito grande, mas é para vocês entenderem aqui. O Marcos Duval, ele defende que o Tribunal Penal Internacional julgue o Alexandre de Moraes. E aqui mostra, né, na matéria que em pronunciamento no plenário dessa segunda-feira, dia 11, o senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo afirmou esperar que o ministro Alexandre de Moraes do STF seja denunciado ao Tribunal Penal Internacional por violações de direitos humanos. O senador declarou que seu objetivo é defender a Constituição e que sua atuação em fóruns internacionais tem como foco combater o que considera abusos de autoridade e qualquer Estado signatário do TPI pode oferecer uma denúncia. O que cabe ao Tribunal Penal Internacional é defender os direitos humanos em países que são signatários e onde a justiça não está fazendo nada para impedir atos de violação. No caso,
a própria corte, através do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo esses atos, declarou o senador. Então, Marcos Duval relatou que considera serem perseguições promovidas por Moraes, mencionando vários episódios, como vocês viram aí no vídeo, né? Como a operação de busca e apreensão em seu gabinete, a ordem judicial para recolhimento do passaporte, que não foi executada, a invasão ao meu gabinete é um crime contra um poder, sem o devido processo legal. Então, mesmo sem ter um processo legal, ele foi lá e pediu, né, essa invasão, ele pediu... ele considerou como uma perseguição. Então, ele disse que não teve autorização sequer da Procuradoria-Geral da República. Então, é como se o Alexandre de Moraes fosse o maior dos maiores e que ninguém poderia com ele. E isso tem que ter um basta. Então, isso caiu aí como uma grande reviravolta. E eu quero saber muito a opinião de vocês em relação a esse episódio. O que vocês acham que vai rolar? Né? O senador Marcos Duval sugeriu aí que o Alexandre de Moraes será julgado pelo Tribunal Penal Internacional por alegações de direitos humanos, mencionando supostas perseguições contra ele. Segundo Duval, ações como busca e apreensão sem aprovação da Procuradoria e restrição de passaporte já violam direitos, justificando uma intervenção internacional, já que o Alexandre de Moraes é a justiça. E o tribunal, né, ele foi criado para julgar graves, visíveis de direitos humanos, como genocídios, crimes de guerra. Contudo, é raro que autoridades judiciais de um país sejam julgadas lá, já que o tribunal normalmente atua em contexto onde o sistema de justiça interno é incapaz de processar crimes gravíssimos. Os ministros dos tribunais superiores geralmente não são alvo do Tribunal Internacional, que lida com acusações contra governantes, militares, responsáveis por atrocidades em conflito. Mas vocês viram aí o Marcos justificando, né, que mesmo com isso existe a possibilidade e os motivos. Agora eu quero saber o que vocês acham. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.